A paz, a paz do Senhor a todos, meus irmãos ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, irmão Rubens, que todos os dias tenho feito este vídeo para falar da Palavra de Deus, para falar do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui estou mais uma vez para falar do nome do Senhor Jesus. Você é bem-vindo, você não se esqueça de então dar o joinha ali, dar o like, dar o joinha. Não se esqueça, você também pode ali compartilhar. Você pode também se inscrever. Para você se inscrever, você ali, então aperta ali o sininho e você já está inscrito. Você é bem-vindo. Então, nesta noite, mais uma vez, ou na manhã, não sei quando que você vai ver este vídeo, mas aqui estou fazendo para falar do amor de Jesus Cristo. Eu sou vosso irmão em Cristo, irmão Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Botujuru, Vila São Paulo, e todos os dias, assim que Deus der força, eu vou falar do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar aqui da palavra de Deus, quero ler aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 em diante, que diz: a natureza da fé, exemplo da fé tirada do Velho Testamento. Então vou ler alguns versículos, não vou ler tudo, que é bem comprido, então, esta leitura, mas vou ler uns versículos, a qual diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, diariamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceder e dar à luz, e fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então nós vemos aqui, pela fé, quantas coisas aconteceram, porque ele tinha fé. Então diz aqui, ora, a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então é um firme fundamento das coisas que a gente, eu, os irmãos, aqueles que creem em Deus, esperam. E a prova das coisas que não se veem, porque nós nunca vimos ao Senhor, nós nunca vimos nada, mas nós cremos que Ele existe e que o Senhor Jesus esteve aqui nesta terra, cremos que Ele é o Salvador do mundo. Então, por isso aqui a palavra de Deus diz, prova das coisas que não vem. Então nós nunca vimos Deus, só vimos a sua palavra, sentimos a sua presença quando estamos ali na igreja, apresentando diante de Deus, quando estamos orando, quando estamos buscando ao Senhor, às vezes louvando. Então sentimos que Ele está bem perto, mas nós não vemos. Nós temos certeza porque Jesus uma certa vez disse para Tomé: Tomé, por que me viste crer? Bem-aventurado aquele que nunca me viram e creram. Então nós sabemos que nós nunca vimos, mas cremos. Por isso Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não me viram e creram, e tu precisaste ver-me para crer, Tomé. Então nós sabemos que Tomé, ele acreditava somente se o Senhor Jesus aparecesse ali depois de ressuscitado para ele. Mas nós cremos que o Senhor Jesus ressuscitou e nós cremos também que Ele vai vir buscar a sua igreja. E diz, porque assim como uma mulher, que os irmãos sabem, também uma mulher, quando ela está ali, quando ela vai para o médico e o médico diz assim, faz exame ali e diz: a senhora está grávida. Então pela fé, ela não vê nada, mas ela crê que está grávida e está esperando aquela criança, sabe que um dia vai nascer, sabe que depois de 9 meses aquela criança vai nascer. Então ela está esperando, ela está aguardando. Assim também é nós, porque assim como aquela mulher a qual nós sabemos que vai ao médico e o médico diz que ela está então grávida, que ela está ali gestante, então nós sabemos que ela ali aguarda que um dia vai nascer aquela criança. Então assim também é nós cremos e temos certeza que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, que diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então nós entendemos que tudo foi criado pela fé, porque nós vemos ali somente a palavra de Deus, quando Deus dizia: haja luz e houve luz, haja porção seca e houve terra. Então nós sabemos tudo o Senhor criou pelo seu poder e nós cremos que ali foi tudo criado pelo seu poder, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então aquilo que nós vemos não foi feito do que é aparente, mas sabemos que foi feito por um grande Deus, um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso, que criou tudo através do seu poder. E diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então, pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo dando a Deus testemunho. Então ele dava a Deus testemunho que ele era justo, e ali por isso Deus ali aceitou a sua oferta, aceitou ao seu sacrifício dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala, porque nós sabemos que Caim ali, então, ali de inveja, porque Deus aceitou ali o sacrifício de Abel e não aceitou ali a sua oferta, ele matou o seu irmão. Mas por isso nós vemos aqui que Deus está falando que até hoje o seu testemunho ainda fala. Então nós sabemos quantas vezes temos pregado a palavra de Deus e falando sobre Abel, ali a qual era um homem justo, um homem temente, que ofereceu um sacrifício ao Senhor. E diz: e pela fé Enoque foi transladado
para não ver a morte. Então Enoque foi transladado, foi levado para outro lugar para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como dantes da sua transladação alcançou testemunho que agradava a Deus. Então ele foi transladado ali para não ver a morte, porque o Senhor ali viu e alcançou testemunho. Ele tinha bom testemunho na presença do Senhor, e Deus tinha olhado para o seu testemunho. Por isso que ele alcançou misericórdia, e diz porque agradar a Deus, Deus se agradou daquilo que ele fazia. Será que Deus está se agradando do que nós estamos fazendo, do que eu estou fazendo, do que você está fazendo, do que nós estamos fazendo? Porque o Senhor tem que agradar daquilo que nós estamos fazendo, para um dia nós herdarmos a coroa da vida eterna. E diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, aquele que aproxima de Deus, ele tem que crer que Deus existe, porque diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então aquele que se aproximar de Deus, ele tem que crer que ele existe. Se ele não crê que Deus existe, não adianta ele se aproximar de Deus, não adianta ele pedir para Deus alguma coisa, porque Deus não vai atender ele, porque ele não crê verdadeiramente no Senhor, não crê na sua palavra, não crê nele. Então ele não crê em Deus, então não adianta ele ali clamar, não adianta ele apresentar-se diante de Deus, porque ele não crê. E diz aqui, e é galardoador do que busca. Então o Senhor é galardoador daquele que busca. Então nós temos um galardão dado pelo Senhor ali preparado para aqueles que buscam. Pela fé, diz aqui Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Então Noé ali, então ele pela salvação da sua família, Deus tinha falado, mas ele creu que o Senhor ali ia destruir tudo. Então quando o Senhor mandou que Noé fizesse a arca, deu todas as medidas e disse, porque eu vou destruir, eu vou acabar com todo. Então, mas você e a sua família, então vocês estão me agradando, então faz uma arca. Então, e ele começou a fazer a arca porque ele tinha fé, ele creu em Deus, ele tinha certeza que o que Deus estava falando realmente ia acontecer. Por isso ele começou ali com a sua família, com seus filhos, então fazer aquela arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então ele foi herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão, ainda sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, porque Deus falou, vai para um lugar, ele nem sabia para onde que o Senhor ali iria mandar, mas ele obedeceu, ele foi, porque o Senhor ali disse, deixa da tua parentela, Abraão, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele creu naquilo que o Senhor tinha falado, e ele saiu ali sem saber para onde ia, porque o Senhor disse, eu tenho preparado um lugar para você. Então ele saiu sem ali duvidar, sem temer, porque ele sabia que Deus tinha falado, e Deus não é homem para que minta. Então ele diz, por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então ele saiu sem saber para onde ia, ele não sabia nem para onde ia, mas conforme Deus mandou, ele saiu obedecendo a palavra de Deus. Pela fé habitou na terra da promessa. Então pela fé ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, como com Isaac e Jacó, herdeiros com ele e da mesma promessa. Então ele viveu ali habitando em cabana, diz aqui, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, o qual o artífice
o construtor é Deus. Então ele estava esperando esta que nós estamos esperando até o dia de hoje. Nós sabemos que o Senhor diz que foi preparar um lugar para nós. Então diz aqui, ele também está esperando, porque esperava a cidade que tem fundamento. E qual a cidade que tem fundamento? É esta a qual o Senhor Jesus disse: vou preparar-vos lugar, e se eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, a qual Deus é o construtor. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora de idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então nós vemos também que diz aqui, pela fé, Sara, ela recebeu a virtude e concedeu e deu à luz fora de idade. Ela já era de idade avançada, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então aquele que tinha prometido, quem que é? É Deus, e aquilo que ele promete, ele cumpre, ele não falha. Então nós vemos que pela fé ela esperou, e ela na avançada idade, então teve ali este filho, porque ela creu. E nós também, nós cremos. Nós nunca vimos o Senhor Jesus, mas vemos a sua palavra. Cremos que ele disse que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, e nós estamos esperando. A igreja do Senhor está esperando esse dia. Eu não posso dizer para você que é amanhã, que é depois, porque é o próprio Jesus. Ele disse que nem ele sabia, mas unicamente o Pai. Então Jesus também disse que não sabia a hora, não sabia o dia, mas unicamente o Pai. Então quando o Pai disser para ele: filho, está na hora de buscar a sua igreja, a qual você comprou com o próprio sangue ali na terra, então a trombeta vai soar, e diz que nós vamos ser arrebatados para o céu. Aquele que dormiram em Cristo, diz a palavra de Deus, que ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados, transformado nosso corpo, e assim encontraremos o Senhor Jesus nos ares. Que maravilha é naquele dia, se nós estivermos preparados para subir ao encontro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus fale melhor em cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou elevar a Deus em oração. Glorioso Deus e eterno Pai, neste momento foi pregada a Tua palavra sobre, Pai, a fé, que é o firme fundamento, Pai, daqueles que esperam, Pai, daqueles que aguardam, Pai, a volta do Senhor Jesus, porque nós cremos, Pai, e sabemos que o Senhor Jesus vai vir buscar sua igreja. Por isso nós temos este fundamento de esperar no Senhor. Nós nunca vimos, Pai, ao Senhor, mas nós cremos que um dia Ele vai voltar. Por isso, Pai, neste momento eu clamo a Ti em favor dos meus irmãos que vão ver este vídeo, Pai. Estenda a Tua santa e poderosas mãos, segura cada um, aqueles que estão afastados dos Teus caminhos, mas têm o desejo de voltar para Ti, Pai. Aceita neste momento aqueles que estão, Pai, em pecado, mas nesse momento está se arrependendo dos seus pecados e deseja um dia ir morar contigo na glória, Pai. Escreve o seu nome no livro da vida e dá graça a esta pessoa, dá entendimento, dá sabedoria. Abençoa também aqueles que se encontram enfermos, numa cama, num leito, no hospital, onde se encontrar, que em nome de Jesus a Tua santa e poderosas mãos se estenda para curar, para libertar e para operar maravilha, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém. Que Deus abençoe a todos meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Até amanhã, se Deus falar que sim.